Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, trazendo aqui informações sobre a história do Espírito Santo, nossos municípios, cidades, nossos governantes, desde a capitania, falando sobre nosso povo, nossas histórias, nossas lendas, a crônica do dia a dia do capixaba, que é o que mais me interessa. O capixaba comum, a pessoa comum, o cidadão comum, o homem, a mulher, a criança, capixabas, né? O servidor público, o religioso, o padre, né? O comerciante, aquela pessoa do dia a dia ali, né? Esse é o assunto que me interessa mais. E hoje, assim como eu fiz essa semana, uma pesquisa, aliás, no fim de semana, né? Uma pesquisa na revista Nação Brasileira, do Rio de Janeiro, que é uma revista que circulou entre os anos 30 e os anos 40 na capital da República, na época, né? Antes da Segunda Guerra e posteriormente no meio da Segunda Guerra, essas duas matérias, uma de 1935, essa que vocês estão vendo aí, e uma de 1940, que eu já fiz o vídeo, comemorando o decênio, o primeiro decênio, né, da administração João Punaro Bley como interventor, né, do Espírito Santo, talvez o homem que tenha ficado mais tempo à frente do Palácio Anchieta tenha sido esse João Punaro Bley, que não era capixaba. Aliás, o Espírito Santo sofreu, né, dessa síndrome do estrangeiro, do alienígena, digamos assim, se a gente pode citar aí o Machado de Assis, né? Até porque era uma capitania, na época o Brasil era uma colônia portuguesa, depois, né, em 1808 virou parte do Império, com aqui o Rio de Janeiro como cabeça do Império Português, a fuga das guerras napoleônicas da família real portuguesa. Mas, de qualquer jeito, como havia um poder centralizador em Portugal, esses homens que vinham comandar todas as capitanias e depois as províncias eram sempre homens ligados ao Império, né? Então, ao Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II e a Dona Isabel, né? Então era assim que funcionava. Não sei se mudou muita coisa não, mas de qualquer jeito, né? A gente espera elucidar alguns mistérios, né, que a gente vai descobrindo aqui na medida em que a gente vai estudando a história do nosso Espírito Santo dentro do contexto do Brasil e do mundo, né? Essa revista Nação Brasileira, publicada no Rio de Janeiro nos anos 30 e 40, muito boa, com muitas fotografias incríveis, né? Aliás, na Biblioteca Nacional está cheio dessas revistas incríveis mesmo. Antigamente chamava de revista ilustrada, né? Então você consegue ver muitas fotos em preto e branco, fotos muito ruins, depois as fotos foram melhorando muito, até que a gente chega ali na revista Tico Tico, por exemplo, que tem fotos maravilhosas, também a revista Ilustração Brasileira, que tem fotos incríveis, nos anos 10, 20, 30, e depois vem a revista O Cruzeiro, depois a Manchete, que aí já foi para outro patamar, né, editorial, de editoração, que aí as fotografias escalaram para um outro patamar de qualidade, tudo, né? Essa revista brasileira, Nação Brasileira, então, traz essa matéria de 1935, falando sobre os municípios de Rio Novo do Sul, Castelo, Anchieta, Itapemirim, e fala também sobre Anchieta, isso mesmo, né? Anchieta, Itapemirim, Rio Novo, fala sobre Castelo também, né? E a revista trata da seguinte forma, vocês estão vendo as fotos aí, né? Grupo Escolar de Rio Novo foi inaugurado em 31 de outubro de 1934 na florescente vila de Rio Novo do Sul. O educandário representa uma das mais fecundas e legítimas iniciativas do progresso local na gestão proficiente do senhor José Braz de Mendonça, digno prefeito municipal de Rio Novo. Será que tem foto dele aqui? Acho que não, né?
Não, não tem foto dele aqui não. Aí falando de Rio Novo, né? Baseado nos moldes modernos da nova orientação pedagógica da escola progressista, na época se falava assim, né? O progressismo nos anos 1920, 1930, 1940 era um adjetivo que tinha uma conotação de progresso mesmo, né? De avançar, né? Na industrialização, na coisa mais moderna. Não tem nada a ver com o que significa hoje. Frutos da organização, dos promissores administradores da instrução e da pedagogia dessa escola progressista, assim, de Rio Novo do Sul. Com uma matrícula bastante expressiva de crianças ali existentes, vem, sob a orientação segura e esclarecida do seu digno diretor, o professor José de Oliveira Louros, do movimento educacional. José de Oliveira, os louros do movimento educacional. Faltou uma vírgula ali, né? Ainda tem os professores, ele cita vários professores aqui de Rio Novo do Sul, de repente, alguns desses professores podem ser seu parente, né? Pode ser algum avô, de repente, ou bisavô, né? Edith Paixão Emerly, Elisa de Souza Leal, Angélica Miranda Paixão, Ilma Alves de Ataíde, Nancy Pinheiro Lucas, Cacilda Monteiro de Freitas e Maria Amélia de Oliveira, identificadas nas verdadeiras necessidades da nova instrução no seu sentido social amplo, formando a personalidade ativa desses escolares, né, dos meninos e meninas, né, estudando nessa nova escola em Rio Novo do Sul, né? Cadê, gente? Onde que está a escola? Não está aqui não, né? Aqui a gente vê a escola Bodarte Júnior, que é uma escola de Anchieta, que também foi inaugurada nesse período aí de 1930, 1935, né? Até o Bodarte Júnior já tem vídeo aqui no canal falando de corrupção na instrução pública capixaba, com plágio, que já tem vídeo aqui no canal também, nesse período de 1930, se a gente imaginava que não havia corrupção, ou que não havia denúncia, que não havia investigação, a gente se engana redondamente, né? Esse é o grupo escolar, então, de Rio Novo. Aí vamos seguir aqui, porque ele não fala só de Rio Novo, não. Aí ele continua. Rio Novo possui, então, uma biblioteca bastante frequentada pelo corpo discente, né, pelos professores, estando ainda em organização o escotismo, que nessa época estava muito em alta, né, por conta de toda aquela atividade do professor Atílio Viváqua, né, também o grupo agrícola e outras instituições auxiliares, como sejam a Liga da Bondade e o Grêmio Infantil. Todos esses grêmios, né, e ligas tinham uma verve escotista, né, de ajudar o próximo, né, de fazer caminhadas, e montanhismo, e escalada, né. Tudo isso era muito comum nesse período aí, e eu acho muito bacana, né, você criar esses grupos, porque você engaja a criançada, os adolescentes, né, os lobinhos e tudo, é muito bacana, né. Infelizmente isso acabou, né. Em Vitória foi muito forte, isso aqui no Espírito Santo inteiro foi muito forte, o movimento escotista, mas infelizmente, né, acabou. O alto grupo escolar, num dia de festa, ao lado e embaixo aspectos da Vila de Rio Novo, destacando-se a igreja e tal, não sei o que, cadê a foto? Aqui é Castelo, Rio Novo está aqui, gente. Esse é o grupo escolar, né? Aí tem uma foto panorâmica de Rio Novo, cadê a foto? É essa aqui, a foto panorâmica de Rio Novo em 1935, né? O município de Rio Novo, que era, em seu início, propriedade de uma companhia particular, era uma fazenda enorme, né? Em 1854, e nesse período, até 1861, ele foi adquirido pelo governo do estado do Espírito Santo, da província, por 192 mil réis. Está situada nessa vila os lindos vales do Rio Novo, Itabapuana e Iconha, dos rios, né? O município foi iniciado com 307 pessoas, né, poucas famílias, sendo que na época em que passou ao estado,
já continha 2.062 pessoas, habitantes, né? Sendo, sem dúvida, hoje um dos municípios mais prósperos do Espírito Santo, né? Você vê que começou lá atrás, ainda no século XIX, como uma grande fazenda, com 300 pessoas mais ou menos, que eram colonos, meeiros, etc., né? Escravos também, é claro, na época, né? E depois, quando foi comprada, em 1870 mais ou menos, já tinha 2.000 habitantes nessa região toda, e depois transformou-se numa vila, e daí até transformar-se num município, né? O seu comércio, o comércio de Rio Novo do Sul, é feito pelos portos de Piúma e Itapemirim, pelas estradas de rodagem de automóveis que ligam municípios de Itapemirim a Cachoeiro de Itapemirim. Ligam Rio Novo a Itapemirim e a Cachoeiro, né? O município está situado, então, fazendo limites entre Alfredo Chaves, Itapemirim, Iconha e Cachoeiro de Itapemirim, com 26 km², né? E está entre os rios Itabapuana, os córregos São Vicente, Santa Cruz, São Caetano, Santo Antônio e Rio Novo, e atravessa a vila, né? Por isso é a Vila do Rio Novo, né? Também há uma cachoeira no local chamado Mundo Novo, uma cachoeira famosa também lá na época, né? E nesse município, as povoações de Santa Rita, Quarteirão, Capim-Angola, São Caetano, São Vicente, Arraial das Pedras, Virgínia Nova, Mundo Novo e Cachoeiro do Rio Novo. Ainda Rodeio, que abrange as povoações de Monte Alegre, São Joaquim, Guiomar e Richmond. População de 18.000 habitantes, Rio Novo do Sul, em 1935, sendo que a vila, né, o centro da vila, tem 2.000 habitantes, com uma arrecadação anual, uma receita de 54.900, 55 mil reais, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O prefeito é o coronel José Braz de Mendonça, secretário tesoureiro Miguel Emerli Elias e fiscal-geral Joaquim Belisário Drummond. A produção de café, cana, cereais, madeiras, gado, vacuum, suíno, aves e ovos também, né? Ele tem um grupo escolar, como eu mostrei para vocês, o grupo escolar Bodarte Júnior, né? Que também dava nome ao grupo escolar de Anchieta. Esse pessoal tinha essa coisa, né, de colocar o próprio nome. Você vai lá, monta uma escola, né, um grupo escolar, uma escola isolada, uma escola rural, e coloca o seu próprio nome. Você é o secretário da educação e coloca o seu próprio nome na escola. É uma imbecilidade, uma idiotice, né? Uma coisa de um culto à personalidade idiota. Mas era muito comum. Assim, aí colocava um quadro do governador, do interventor, ou do presidente do estado, ou depois ia inaugurar a foto. Essa coisa ufana, idiota, né? Que não dá para. É muito interiorana, muito, né, bocó. Rio Novo é termo da comarca de Cachoeiro de Itapemirim e está ligado a outros municípios pela estrada de ferro do litoral, né? Fala muita coisa aqui sobre Rio Novo. Aí fala sobre Castelo, que tem um município perto, mas eu já fiz um vídeo aqui falando de Castelo em 1940, e depois da Revolução de 30, que trouxe ao Brasil inconteste uma grande transformação e tal. Castelo, sob os auspícios, né, do governo de João Punaro Bley, teve grande desenvolvimento e tal. E fala de Castelo aqui também, mas eu já fiz um vídeo falando sobre Castelo. Aí tem aqui essas fotografias mostrando essas lindas senhoritas Maria José, Estalvina e Mariinha, sereias da praia de Anchieta, antiga Benevente. E aqui a senhorinha Saide Sabag e sua sobrinha Ilmar, dileta filha do fotoamador Nicolau Sabag, residente também na cidade de Anchieta. Aí foto de Castelo, né? E essa matéria então é de 1935, trazendo então fotografias de Anchieta, Castelo, Itapemirim, né? E esses municípios, Rio Novo, né, também. Aí a foto do prefeito com seus auxiliares. Aí a Cachoeiro de Itapemirim, né? Cachoeiro. Lá a gente vê as montanhas de Cachoeira, a praça principal, né? E essas fotos, aí as enchentes que aconteceram em Cachoeiro nessa época. Em 1935 houve uma grande enchente, também em 1929, né? E são todas fotografias incríveis aqui
que a gente vê. Esse é o Grupo Escolar Bodart Júnior de Rio Novo do Sul, inaugurado em outubro de 1934. Essa matéria está aqui, gente, no Facebook, né, que é onde eu coloco todas essas matérias que a gente vai pesquisando e tal. E se você tiver curiosidade em ler a matéria completa, está lá, né? E a gente vai sempre utilizando cada vez mais a inteligência artificial, usando o ChatGPT, o Gemini, outras plataformas de inteligência artificial, o Leonardo, para auxiliar a gente tanto na pesquisa quanto na tradução, às vezes precisa, porque tem texto francês, inglês, alemão e outras línguas, né? E também para transcrição e para criação de imagens, especialmente de pessoas, de fotografias criadas por inteligência artificial, quando o personagem não tem fotografia dele. Eu costumo criar fotografias para ilustrar essas histórias que a gente conta aqui. Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Se você tiver interesse em entrar em contato conosco, né, aí nos vídeos aqui no YouTube, quiser deixar alguma sugestão, a gente vai buscar essa sua sugestão, né? Se você estiver gostando, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Se não estiver gostando também, pode deixar um dislike, mas comenta o que você gostaria que onde você gostaria que nós melhorássemos, né? Então é isso. Hoje está um dia frio aqui em Vitória, 30 de outubro de 2024. Eu não gosto de botar data, mas de vez em quando eu faço isso. Agora são 11h40 da manhã, que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Agora tá bem 25 graus, abafado o tempo, deu aquela fechada o tempo assim, sabe? Choveu, tá chovendo desde domingo, né? Hoje é quarta, mas abafado, tá nublado, abafado, né? E aí todo mundo ficou gripado nesses últimos dias, né? Todo mundo com garganta doendo, e rinite, sinusite, etc. Mas vamos lá, gente. Valeu então, muito obrigado. E vamos em frente aqui com nossa pesquisa. Esse é o Memória Capixaba e espero que vocês estejam gostando. Valeu, muito obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.